Bom dia, comunidade! Olá, eu me chamo Rosângela Ribeiro, eu sou assistente social de formação, com especialização na área de direitos humanos. Hoje nós vamos falar inicialmente sobre gestão orçamentária e financeira no SUAS. Por que inicialmente? É uma introdução a esse tema. Nós vamos começar com alguns conceitos básicos, nós vamos começar batendo um papo sobre os principais pontos para compreender o processo de execução dos recursos no âmbito da política de assistência social. Por se tratar de um tema bem amplo e com uma interface, um trânsito em todos os aspectos relacionados à execução da política de assistência social, a gente vai deixar, como um ponto de partida para que a gente possa continuar desenvolvendo esse tema em outros momentos. Então, hoje o que nós vamos discutir um pouquinho aqui no estilo de uma coisa mais leve, contextualizando para vocês no dia a dia da gestão da política de assistência social. Nós vamos revisitar o nosso marco regulatório no âmbito do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Nós vamos revisitar o nosso modelo de gestão e aí eu já começo com uma dica para vocês. Não tenham receio de anotar, pontos que vocês julgam importantes, para lembrar, para revisitar, porque afinal de contas nós estamos falando de um sistema único, de uma política pública que é executada em todo o território nacional. Então ela conta sim com uma profundidade de normas, leis, portarias, resoluções. Então a todo momento a gente precisa revisitar sim alguns pontos. Então anotem, façam lembretes, salvem este vídeo, compartilhem e assim vocês vão revisitando aquilo que acham importante para o dia a dia da gestão de vocês. Então vamos lá. Eu fiz as minhas anotações para não correr um risco e trazer as melhores informações para vocês. Quando a gente fala da política de assistência social, a gente fala de um princípio constitucional que objetiva garantir proteção social à população brasileira. Quando a gente fala em proteção social, nós estamos falando de mecanismos, de ações que nós, enquanto sociedade, construímos a partir das nossas dificuldades para nos proteger, para minimizar os riscos relacionados a alguma ação, o que às vezes a gente pode chamar também de questão social, as expressões da questão social, como a gente conhece bem na área da assistência social, na área do serviço social. Então, vamos lá. O nosso ponto de partida é a Constituição Federal, porque nós estamos falando de um direito reconhecido, a assistência social reconhecida enquanto política pública, integrante, obviamente, como vocês já ouviram falar em muitos espaços, do tripé da Seguridade Social, ao lado de Previdência e Saúde. Contudo, ele é parte desse grande sistema de proteção social que é composto também por outras políticas públicas, como habitação, geração de emprego e renda, cultura, esporte, lazer, várias outras. E por que disso? Algumas das situações com as quais nós lidamos diariamente na política de assistência social não são privativas da nossa área. Nós não conseguimos superar as suas dificuldades de maneira isolada. Aí você se pergunta, mas Rosângela, o que isso tem a ver com gestão orçamentária e financeira? Eu quero começar também deixando uma frase bem marcada, fixada na mente de vocês: objetivo e finalidade. Nós vamos lidar com esse conjuntinho durante todo o processo em que se escuta, que se estuda, que se debruça sobre o tema gestão orçamentária e financeira no SUAS. Objetivo e finalidade. Guarda isso aí que a gente vai falar bastante sobre isso. Então, a nossa Constituição é como se fosse o grande guarda-chuva desse processo, pensando uma política pública. E aí, o nosso segundo ponto de partida é como a gente estrutura essa política pública, como a gente materializa ela, qual é a função e o objetivo dela para que a gente possa alcançar êxito na operacionalização, na oferta da proteção social. Nós contamos com um amplo marco regulatório que versa sobre essa estruturação.
Então, nós temos, a partir da Constituição Federal, a Lei Orgânica da Assistência Social. A partir da lei orgânica, nós vamos ter outros instrumentos que vocês conhecem, como a Política Nacional de Assistência Social, a Norma Operacional Básica do SUAS, lembrando que até hoje nós passamos pela elaboração de 2 normas operacionais básicas, né? Nós temos a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, né? Todos esses instrumentos regulamentados por meio de resoluções. Temos também, para compor esse conjunto normativo, várias portarias que vão versar, que vão dialogar, que vão explicar a operacionalização do nosso sistema, da nossa política. E aí nós vamos falar um pouquinho de forma introdutória desses pontos, né, do que compõe esse sistema. O que é importante a partir desse marco regulatório inicial? A Lei Orgânica da Assistência Social, a PNAS, a Norma Operacional Básica. Que a gente compreenda qual é o nosso modelo de gestão, qual é o objetivo, o princípio, a diretriz da nossa política, para que a partir disso a gente consiga fazer o exercício de aplicar ali no nosso dia a dia enquanto gestor, enquanto técnico, o que é objetivo e finalidade no âmbito da política de assistência social, não só em relação a como gastar o nosso recurso, como executar este recurso, mas, sobretudo, como alcançar e como trabalhar os princípios, objetivos e diretrizes da nossa política, garantindo princípios éticos no atendimento aos nossos usuários, que isso também é importante e isso se relaciona diretamente com a forma como a gente gasta, como a gente aplica este recurso, como a gente investe. Às vezes o termo gastar fica até um pouco obsoleto, né? Mais fácil a gente falar em investimento, é mais justo, é mais lúcido, é mais coerente, né? Então, como a gente investe o nosso recurso. O nosso modelo de gestão, no âmbito do SUAS, ele preconiza o Pacto Federativo. O que significa isso? O Pacto Federativo é como se fosse uma espécie de moldura jurídica, a partir da Constituição, para para estabelecer relacionamento entre a União, Estados e municípios. Ela define basicamente, né, algumas funções para os entes federados, algumas responsabilidades, dentre elas há uma responsabilidade comum que é garantir aporte financeiro para a execução das políticas públicas. E aí eu falo de vários porque isso também reverbera, né, se apresenta em outras áreas como saúde, educação, né, outras políticas públicas. Todos os entes têm uma responsabilidade, né, em relação à execução dessas ações, das ações voltadas às políticas públicas. Então, um dos primeiros pontos do nosso modelo de gestão é o Pacto Federativo, ou seja, nós temos um relacionamento de forma colaborativa, a ideia é que seja colaborativa, né, entre os entes, para fazer com que a política de assistência social seja executada pensando a participação de cada um deles. Um outro ponto importante do nosso modelo de gestão são as proteções sociais. E aí eu faço um parêntese para a gente entender um pouquinho mais e até revisitar, né, rever alguns, não conceitos, mas alguns entendimentos, compreender melhor ou de forma mais ampla, né, alguns pontos, alguns marcadores em relação à política de assistência social. Nós trabalhamos com proteção social de forma, aí eu me arrisco a dizer aqui de forma escalonada, porque a gente pensa e se organiza para trabalhar determinada questão, respeitando e considerando o seu nível de complexidade, a sua demanda e a sua contextualização. E aí não é relativização, isso é contextualização. Eu preciso olhar para aquilo que se apresenta, né, para mim enquanto trabalhador do SUAS, enquanto gestor do SUAS, com todas as suas características, com todos os seus marcadores, né? E eu preciso fazer com que isso dialogue com outros pontos, como a minha capacidade de conseguir atender, trabalhar aquela demanda. Então isso envolve vários aspectos, inclusive em relação à organização do SUAS. Então, quando a gente fala de proteção social e logo vem à mente proteção social básica, especial de média e alta complexidade, a gente precisa também pensar o que está por detrás dessa estrutura, ou por detrás desse termo que vai trazer para a gente uma ideia de estrutura.
Então nós temos de forma... E por que é importante isso? Isso se relaciona com gestão orçamentária e financeira. Quando a gente pensa no nível de proteção social lidando com um objetivo específico, vamos pensar na proteção social básica, né? Proteção social básica com o objetivo de trabalhar prevenção às situações de violação de direito, violência. Então a gente tem nesse arranjo, nesse desenho de proteção social básica, uma equipe, né? Nós pensamos uma equipe capacitada para lidar com ações voltadas para a prevenção. Nós precisamos de um equipamento, uma estrutura física para trabalhar, né, que respeite as necessidades para a execução daquilo que preconiza a proteção social básica. E nós precisamos de um orçamento, de um recurso que dialogue com essa necessidade. Então vejam que não é só um nome, a gente precisa, não é só um termo, a construção histórica, teórica e metodológica por detrás dessa estrutura que diz muito sobre como a gente vai executar o nosso recurso. Lembrem-se daquele termozinho do início da nossa aula, objetivo e finalidade. Então a gente guarda aí, proteção social básica, qual é o objetivo e a finalidade dela? E aí você já começa a pensar numa relação entre os serviços, programas, né, projetos vinculados, referenciados à proteção social básica e o seu objetivo e a sua finalidade. E aí a gente começa a pensar, né, a clarear mais essa estrada, essa caminhada, essa jornada em relação a como investir o nosso recurso, né? Então é importante porque no nosso modelo de financiamento existe um marcador para definir quanto se repassa para um município, né, em tese, e esse marcador está relacionado ao porte do município, às pactuações que ele realiza e também, né, ao seu referenciamento, a sua capacidade de atendimento a partir do referenciamento dele de famílias que ele dá conta ou não de atender, né? Então é um sistema bem elaborado, é um sistema robusto, é um sistema refinado e sério, com muitos marcadores que a gente não pode desconsiderar. Então é por isso que eu falo, anotem, façam lembretes, notas, né? Usem post-it, imprimam algumas normas que vocês acham interessantes, né? Que essa daqui eu preciso ter à mão para pensar determinada ação, para dialogar com algum companheiro, algum colega, né, na gestão pública, na administração do município. Isso é importante, né? Isso faz parte, inclusive, de um processo de educação permanente, revisitar esses marcadores, essas normativas, para que a gente não se perca no processo e não deixe de lado o objetivo e a finalidade, e às vezes não caia num esquecimento. Será que eu posso comprar determinado item? Será que eu posso pagar o combustível de determinado carro para levar a equipe ou usuários? Porque nós já avançamos muito. Então é preciso relacionar o objetivo do serviço, do programa, do projeto, né, com o objetivo do investimento, da compra, né? E eu só consigo fazer isso se eu tiver muito claro quais são os objetivos dessas proteções sociais, como essa estrutura está organizada. Eu só consigo avançar se eu tiver isso internalizado. Se eu não tiver, eu tenho que ficar indo e voltando, mas ir e voltar não é um problema, a gente trabalha com os lembretes, né? Então, existe dentro desse modelo de gestão, os níveis de proteção, e existe também uma descentralização, uma ideia de descentralização administrativa, né, onde o município conta com certa autonomia, e aí eu digo realmente certa autonomia, por um outro fator, né, que envolve também o Pacto Federativo, que é muito focalizado em funções e orçamento, né? Então há uma restrição aí também. Mas, dentro desse modelo de gestão, nós compartilhamos de uma estrutura do cofinanciamento que é chamado de tripartite, onde a gente envolve responsabilidade da União, do Estado e do município para aportar recurso para garantir que aquela política seja executada, né? Então isso é importante, entender este modelo, né? Está estruturado. Agora vamos pensar na operacionalização disso. Um próximo ponto, eu tenho um modelo de gestão. Qual é a estrutura desse modelo de gestão? E aí nós temos basicamente 4, vamos chamar de
pilares ou marcadores, né, para que a gente defina bem, né, a organização desse modelo de gestão. Nós temos instâncias de gestão nos 3 níveis, né, dessa relação federativa, ou seja, eu tenho uma Secretaria Nacional de Assistência Social no âmbito do governo federal, eu tenho uma Secretaria Estadual e uma Secretaria Municipal de Assistência Social. Demarcando especificamente que eu estou falando da política de assistência social, não estou falando de ação social. Nós estamos falando de uma política pública reconhecida, normatizada e a partir da Constituição Federal. Nós estamos falando de marco regulatório, de lei, de portaria, de resolução, ou seja, eu tenho segurança jurídica. Então, é política de assistência social. Eu tenho essa instância, lembre-se que isso é organização, tá? Para fazer com que tudo funcione e pensar o orçamento, eu tenho que passar por este percurso. Eu tenho um espaço de gestão, eu tenho um espaço de pactuação dentro dessa relação federativa, ou seja, um espaço onde eu dialogo com os pares para pensar, né, o território, as demandas, os serviços, os programas, os projetos necessários para cumprir os objetivos, princípios e diretrizes da nossa política, que são as comissões intergestora bipartite, no âmbito do Estado e município, e a comissão intergestora tripartite, no âmbito da União, Estados e municípios. A partir disso, eu também tenho um terceiro marcador, que são os espaços de deliberação, de avaliação, que são os conselhos. Eu tenho um Conselho Nacional de Assistência Social, um Conselho Estadual e os conselhos estaduais, né, e os conselhos municipais de assistência social. E para materializar ainda mais nessa estrutura, nós temos outro espaço de gestão, que são os fundos, né? Os fundos, o Fundo Nacional de Assistência Social, o Fundo Estadual e os fundos municipais, né? É importante pensar essa estrutura, porque sem ela eu não tenho condições de materializar, de executar, né, o que preconiza a política de assistência social. Então eu preciso dessa estrutura organizacional. Então eu tenho um modelo de gestão, né, e uma estrutura de organização dessa gestão. E isso é importante. Então, pensando, né, vencemos uma etapa. Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre o que envolve a parte mais operacional. Vamos partir aí dos fundos. Para estruturar os fundos de assistência social, e aí vejam bem, não é fundo de solidariedade, não é fundo de ação social, é fundo de assistência social, ou seja, fundo estadual ou fundo municipal de assistência social, ok? Por que, Rosângela, você está reforçando isso? Porque eu vou trabalhar com objetivo e finalidade em todo o meu percurso, como gestor, como técnico. E eu tenho uma política pública para executar. Então, os conceitos, os nomes, eles importam sim, porque eles demarcam, né, o nosso trabalho, a nossa atuação. Então eu preciso estruturar o fundo. Como eu estruturo o fundo? Eu trabalho com aspectos legais, com aspectos administrativos e aspectos organizacionais. Então eu vou regulamentar ele por meio de lei. Um exemplo, né? Nós sabemos que boa parte dos municípios, quando a gente diz boa parte, é praticamente a totalidade dos 5.568 municípios. É gigante, né, gente? Eles já possuem fundos, né, estruturados, regulamentados. E é um instrumento de gestão pelo qual, né, os entes federados, na sua relação, pensando no Pacto Federativo e as suas funções, e aí eu faço um parêntese, as funções, as responsabilidades dos entes, elas estão demarcadas na Lei Orgânica da Assistência Social. Então ali, a partir do artigo 12º, 3º, 4º, 5º, 6º, um conjuntinho de artigos, vocês vão observar as responsabilidades de cada um dos entes, lembrando que nós temos o Distrito Federal, nesse escopo também. Então, elas estão delimitadas ali. E uma delas, né, é essa responsabilidade de aportar recurso, né, para manutenção, para execução do que é assistência social. E aí, nós temos também no texto da Lei Orgânica da Assistência Social, no artigo 30, uma definição muito importante, uma responsabilidade, uma obrigação a ser cumprida, né? Que dialoga com esse modelo de gestão, com essa estrutura de organização para a gente fazer com que a política, né, funcione no dia a dia ali da nossa população, no nosso território, que é instituir, né, ter instituído e em funcionamento o Conselho Municipal de Assistência Social, o fundo e a
os instrumentos de planejamento, especificamente o Plano Municipal de Assistência Social, que dialoga diretamente com o processo de gestão orçamentária e financeira, porque a gente vai falar de planejamento e vai falar de orçamento público, né, vai falar dessa estrutura. Eu tenho essa estrutura, né, para organizar, essa responsabilidade, né, para cumprir e fazer com que isso tudo funcione ali, com o seu CRAS funcione, o seu CRES funcione, as suas unidades de acolhimento funcionem. Então, instituir fundo é instrumento de gestão e ele é fundamental para que essa relação entre a União, Estado e município se cumpra a partir da responsabilidade partilhada de cofinanciar os SUAS, né? De cofinanciar os serviços, os programas, as ações e benefícios. E aí um parêntese, porque nós sabemos que a partir do texto da LOAS, e isso tem a ver com orçamento, com gestão orçamentária, com planejamento, nós sabemos que a partir do texto da LOAS, benefícios, né, eventuais, eles são cofinanciados por estados e municípios, não pela União. Então, isso é importante para a gente pensar planejamento e orçamento e o manejo, né, das nossas ações. Pensando nisso, tenho essa estrutura organizada. Tenho órgão gestor, tenho controle social, tenho fundo, aí eu vou para o planejamento, né? Vamos pensar planejamento. Eu sei que nós temos algumas videoaulas, inclusive que vocês podem revisitar como um conteúdo complementar, né, a este tema aqui, né, que nós estamos pincelando, que é a parte de gestão orçamentária e financeira. Planejamento dialoga diretamente com isso. Então, pensando, e por que eu estou falando de planejamento? Nós temos instrumentos de planejamento em todas as áreas da administração pública, né? Nós temos na parte de orçamento. E vamos falar que orçamento público é um instrumento de gestão para materializar os objetivos de determinada área, né? E neste instrumento, esse orçamento, ele vai fixar, né? Ele vai trazer para a gente aquilo que nós temos de receita, né? De despesa, ele vai tentar apontar, né? O que nós temos de objetivo e as condições financeiras, orçamentárias para atender aquele objetivo, para alcançar aquele objetivo. Então, por isso nós temos vários instrumentos de planejamento, os que dialogam com o orçamento e os que dialogam diretamente com a nossa política pública, e é importante falar um pouquinho de todos eles. Temos uma ideia do que é o orçamento público, né? E eu não posso executar nada, nenhuma ação, nenhum programa, nenhum projeto, nenhum serviço que não conste, que não esteja previsto ali no nosso orçamento, né? Então, no âmbito do orçamento, eu tenho plano plurianual, eu tenho lei de diretrizes orçamentárias e eu tenho, né, a LOA, a lei orçamentária anual, que não é a nossa LOAS, hein? A nossa lei orgânica da assistência social é outro instrumento. A siglazinha é parecida, mas são instrumentos bem diferentes, se complementam, né? Então, no âmbito do orçamento, eu tenho esses instrumentos. E no âmbito da assistência social, eu tenho o Plano Municipal de Assistência Social e ele deve dialogar com esses instrumentos de planejamento. Vocês precisam fazer com que aquilo que eu tenho previsto, né, no âmbito do meu planejamento, da execução da nossa política pública no nosso território, esteja previsto ali no orçamento. Se não houver este diálogo, essa relação, eu não consigo, eu não tenho prerrogativa, eu não tenho segurança jurídica para nenhum tipo de execução. Afinal de contas, nós estamos falando de orçamento público. Então, esses instrumentos, eles precisam dialogar. Mas não se preocupe, né? Ai, Rosângela, mas o que é exatamente PPA, LDO e LOA? Nós vamos continuar produzindo material complementar para vocês também acessarem de modo específico esses três instrumentos. Mas, basicamente, pensem num guarda-chuva, né? A gente tem PPA, LDO e LOA. Um guarda-chuva é um funil. Eu gosto muito do exemplo do funil. A gente vai afunilando prioridades dentro da construção deste orçamento, né? Dentro da materialização, né, das nossas ações. Eu sonho, né, vamos dizer, eu sonho, pensem nos planos de governo, os planos as promessas de campanha, e aí você vai dialogando, lidando com a realidade, né, e vai
afunilando, chegando no ponto em que sim, aqui eu dou conta, aqui eu não dou conta, eu preciso cortar aqui e ali, e aí você chega, né, na sua lei orçamentária. Lembre-se que são instrumentos de planejamento e eles são estão sujeitos a alterações, adaptações, afinal de contas nós podemos passar por situações de adversidade, como uma situação de calamidade e emergência, e eu preciso manejar orçamento, preciso rever as minhas prioridades. Então, eu tenho esta possibilidade, mas esses instrumentos eles precisam dialogar. Então, pessoal, nós falamos de um processo de estruturação dos instrumentos de planejamento e como a nossa política se desenha, se organiza ali naquele instrumento de planejamento. Nós precisamos pensar, aí vamos dar um passinho atrás. Lembra lá do modelo de gestão quando nós falamos das proteções sociais? A estrutura organizacional das proteções sociais em básica, especial, de média e alta complexidade e a parte de gestão, que não podemos esquecer da gestão do Sistema Único de Assistência Social e gestão no Programa de Transferência de Renda e Cadastro Único, né? Não podemos deixar isso de fora porque isso faz parte de orçamento. Este modelo, este arranjo, ele dialoga com financiamento, obviamente na medida em que ele recebe aporte financeiro, mas também na medida em que se organiza. Para ficar mais simples e mais objetivo para a gente enxergar ali no nosso dia a dia e para vocês fazerem um exercício de correlacionar essas ações, esse modelo de organização e de gestão. Da mesma forma que nós trabalhamos ali com os níveis de proteção numa lógica, né, de caixas. Não sou fã dessa palavra, mas vamos usar aqui, né, rapidamente. Em caixas, nós temos ali blocos no financiamento, que basicamente tem o mesmo nome e isso facilita a nossa compreensão. Então, no âmbito do financiamento, eu tenho bloco da proteção básica, bloco da proteção especial, né? E aí vocês podem visitar uma portaria muito importante, que é a de número 113, que vai detalhar e explicar um pouco mais, né, sobre este arranjo. E é importante porque ali a gente agrupa, né, dentro dessa lógica de blocos, componentes que geralmente a gente conhece como serviços socioassistenciais ou programas, né? Há algum tempo atrás, cada um dos serviços ou programas que nós executávamos e executamos, era uma conta, né, bancária a ser administrada. Hoje há um agrupamento numa lógica de blocos para trazer certo manejo no âmbito da gestão, né, mais praticidade e inclusive uma compreensão maior, né, a respeito do objetivo dos níveis de proteção, o objetivo da proteção básica, o objetivo da proteção especial. Lembrando que no âmbito da política de assistência social, nós falamos em integralidade na oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios. Então eu preciso olhar para tudo isso de forma complementar. Isso é um lembrete importante. Nós não podemos isolar o trabalho da proteção básica do trabalho da proteção especial. Afinal de contas, nós estamos falando da oferta de proteção em um território, ok? Assim como eu também não isolo o provimento, né, a provisão de benefício eventual. Tá? Então eu tenho essa lógica de blocos estruturados e os componentes ali dentro dos blocos, né? Isso aparece no nosso orçamento. E aí pensando, vou fazer um parêntese, né, antes da gente começar a contextualizar algumas ações, né, que é o seguinte. Lembra lá atrás quando eu falei do marco regulatório? Falei, guardem esta palavra, essas duas palavrinhas, objetivo e finalidade. Vocês não vão lidar no dia a dia com uma lista finita de itens que vocês podem ou não adquirir. Mas por quê? Nós estamos falando de situações de vulnerabilidade, de risco social, de violação de direitos, de um espaço muito dinâmico e muito plural, que não cabe, né, numa estrutura cartesiana como essa. Nós estamos falando da vida das pessoas, das situações mais difíceis e complexas de se manejar. Então eu não posso me prender uma lista dizendo o que eu posso ou não posso fazer com aquele usuário. Eu preciso compreender, né? E aí, por que é importante?
pensar, né, na educação permanente, nesses espaços em que a gente pode acessar uma videoaula, um podcast, uma nota técnica, um depoimento, um vídeo, enfim, para que a gente possa revisitar, né, o nosso espaço, né, de conhecimento técnico, né, teórico, metodológico, que vai sustentar a compreensão a respeito do que é a política de assistência social, para que eu pense a execução dos programas, dos projetos e dos serviços. Isso tem a ver com orçamento, porque eu preciso respeitar e dar condições, né, de execução de toda essa política, respeitando os princípios éticos, né, do atendimento ao usuário. Quer um exemplo bom? Vamos pensar nas pessoas que menstruam. A aquisição de absorventes. Você vê em alguma lista, né, em algum instrumental, né, a descrição de item a item, como ele se encaixa em determinada categoria? Não. Então, nós não vamos trabalhar especificamente com uma lista, nós vamos trabalhar com contextualização, com uma relação de objetivo e finalidade. E aí é por isso que, quando a gente fala de gestão orçamentária e financeira no SUAS, a gente vai partir da Constituição, do objetivo da execução do orçamento, e aí a gente faz, né, uma voltinha no tempo. Orçamento público deve ser para enfrentamento às desigualdades, a construção de um país mais justo, mais igualitário. Então as políticas públicas vão dialogar com isso, o orçamento delas vai dialogar com isso, né? Então eu vou partir da Constituição, da lei orgânica, da tipificação, das normas, da norma operacional básica, das portarias, dos cadernos que nós temos, cadernos do CRAS, né, do PAIF, PAEF, Serviço de Convivência, do Centro POP, das unidades de acolhimento. Porque eles vão apontar principalmente a tipificação, tá, gente? E esse arcabouço, né, jurídico, ele vai nos dar a direção sobre como estabelecer uma relação entre objetivo e finalidade na execução, né, no investimento do nosso recurso. Então, este é o principal parêntese. É aí que eu vou fundamentar a execução do meu recurso, que eu vou conseguir compreender se eu posso custear o combustível, né, do automóvel do CRAS para trazer, né, transportar um usuário para participar de determinado serviço, dependendo da sua condição de mobilidade, né? Eu vou fazer uma avaliação disso. Se eu posso adquirir e eu vou trazer exemplos bem simples que fazem parte da realidade da maioria dos municípios do nosso país. Lembrando que a maioria é de pequeno porte, então essas dificuldades corriqueiras, né, fazem parte, né, do nosso dia a dia. Então, se eu posso, de repente, confeccionar, como muitos municípios chamam de fardamento, né, o uniforme para as crianças nos serviços, aquele lanche, a água. E aí, lembrando dos absorventes, as pessoas que menstruam. Se dentro do seu equipamento público, né, você tem um banheiro no CRAS, no CRES, na unidade de acolhimento, enfim, você disponibiliza o papel higiênico, o sabonete, o álcool em gel, é um bem de consumo, não é? Porque a sua durabilidade é pequena, restrita, né? Por que não o absorvente? Você não encontra uma lista dizendo que você só pode comprar o álcool, sabonete, esse item ou aquele, não. Né? E aí a gente revisita mais uma vez a PNS e a NOB, principalmente para falar dos princípios éticos no atendimento ao usuário. Eu devo garantir dignidade a esse usuário no acolhimento dele, na participação dele no nosso serviço. Então, sim. Então, vocês conseguem perceber que eu já estabeleço essa lógica e eu já consigo, inclusive, começar a justificar esse tipo de investimento, esse tipo de gasto. Isso é importante. Aí fala, Rosângela, você trouxe um ponto aqui muito interessante, consumo. E quando a gente fala de orçamento público, isso vale para as outras áreas também. Então, se você for bater um papo com seu colega da saúde, da educação, custeio, investimento, estruturação, essas palavrinhas que a gente escuta quando vai falar de orçamento, elas estão normatizadas numa portaria da Secretaria Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional, a portaria 448.
Salvo engano é essa, vocês confiram aí, que aí é até bom para vocês pesquisarem também. Essa portaria, ela vai conceitualizar, ela vai categorizar o que é custeio, o que é um bem durável, e aí, principalmente a partir justamente disso, da sua durabilidade. Então, isso é importante porque quando eu vou pensar ali na execução dos recursos, eu trabalho, né, com grupos de natureza de despesa. E vocês, vez ou outra, vocês se deparam ali com uma sigla que é a chamada GND. Claro que nós estamos aqui sintetizando muito conteúdo, né, mas vocês se deparam com essa sigla. Na nossa área, basicamente, nós trabalhamos com duas, né, com dois grupos de natureza de despesa que vocês veem no orçamento de vocês. GND3 e GND4. GND3 o custeio e GND4 do investimento. E por isso é importante entender os conceitos e entender que, basicamente, eles se relacionam com a durabilidade daquele item, né? Ou naquela ação. Então, é por isso que a gente diz que não existe uma lista finita, né? Nós temos exemplos, sugestões, indicações, né, do que são esses tipos de item e como eles se relacionam com os serviços. Um exemplo, né, para deixar mais claro para a gente. Vamos pensar no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, um serviço intergeracional, vamos pensar ali no grupo de adolescentes, né? Lembre-se de que a principal referência ali para a execução do recurso vai ser a tipificação, para pensar objetivo e finalidade. Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Vamos pensar numa atividade, né, um projeto a ser desenvolvido com os adolescentes. Eu vou falar sobre a história do meu município a partir do olhar dos adolescentes e dos idosos. Bacana, já consigo estabelecer uma relação aí entre o objetivo do serviço, né, a finalidade, e começo a pensar no que eu preciso adquirir, né, para materializar essa ação. Eu vou precisar, de repente, de uma câmera fotográfica, de uma filmadora, de um computador, né? Você consegue já correlacionar, né, o objetivo do serviço com a necessidade de determinada aquisição. E você já entende, né, o que é um bem durável, né, o que é uma ação de custeio. Um bem durável. A gente sabe que o computador, a máquina fotográfica, a filmadora, ela vai ter uma durabilidade superior a 2 anos. Claro que essa portaria da STN, da Secretaria de Tesouro Nacional, ela traz exceções em relação às características de determinado item, como, por exemplo, uma cadeira de plástico, né, ou um espelho, que de modo imediato a gente pensa é um bem durável, mas que pode ser alterado, pode ter a sua estrutura alterada muito rapidamente, se deteriorar, enfim. E a gente consegue pensar, poxa, se eu suponho que eu vou fazer um vídeo, né, um pequeno filme da história do meu município, pensei as aquisições, quem vai editar? Né? Aí eu preciso de um suporte, né, de repente de uma assessoria, e você já começa a encaixar, fazendo o exercício. Então essa nossa videoaula é um momento em que a gente estimula, a gente instiga, a gente provoca vocês a fazer essa reflexão e não trabalhar só com uma lista de itens. Claro que nós temos um ordenamento jurídico para direcionar a aquisição pensando no objetivo e na finalidade. E aí, qual é esse ordenamento? A portaria 580 2020. Ela, principalmente no artigo 4º, ela vai versar sobre isso, que os recursos, né, do cofinanciamento, da assistência social para programas, serviços, né, ele deve respeitar essa relação, né? Nós falamos aqui nessa videoaula de uma contextualização do modelo de gestão, a estrutura que nós precisamos, né, para fazer com que a política de assistência social funcione, tenha condições de operacionalização, e começamos a pensar no marco regulatório que define, né, o caminho que a gente deve seguir para a execução do recurso, né, e contextualizamos algumas ações mais práticas em relação, né, ao gasto, ao investimento no dia a dia, como eu realmente devo fazer, e quais são os principais grupos de gasto, né, que definem códigos. E essa é a primeira aula, lembre-se disso. Então, eu fico por aqui com essa aula de introdução à gestão orçamentária e financeira. Numa próxima aula, nós vamos detalhar
os instrumentos de planejamento como PPA, LDO e LOA e PMS pensando o orçamento da assistência social em como você pode construir essa peça. Então, muito obrigada e compartilhem essa videoaula com o máximo de pessoas que vocês puderem, inclusive nas suas redes sociais. Um beijo grande!